Às vezes nós nos sentimos encurralados, às vezes nós nos sentimos completamente sem direção e não sabemos o que fazer diante dos desafios e situações que se levantam no nosso dia a dia. Mas nesse vídeo de hoje nós vamos aprender com a poderosa oração do rei Josafá, como vencer os desafios que parecem ser intransponíveis, como conseguir dar a volta por cima, como alcançar a vitória quando tudo parece estar perdido. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Gustavo Silva e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a poderosa oração do rei Josafá. Esse homem que se viu encurralado pelas circunstâncias da vida, pelos desafios da vida e conseguiu vencer. E como foi que ele venceu? Fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho a certeza que Deus vai falar ao teu coração. Esse ensinamento da palavra de Deus, com certeza, vai ser de grande valia para a sua vida. Amém? Mas antes eu quero também te convidar, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, ative o sininho das notificações para você ser lembrado sempre que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, tá certo? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, essa palavra precisa chegar até o coração daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que precisam de uma direção de Deus para as suas vidas. O texto, queridos, para a nossa reflexão de hoje está aqui no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. No verso de número 1, onde a palavra de Deus, ela nos diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então 3 reinos se juntaram, fizeram uma aliança, fizeram ali um acordo entre eles de se levantarem e irem contra Josafá. Eles se uniram e tinham como propósito destruir a Josafá. Tinham como propósito acabarem com os sonhos do rei Josafá. Mas o texto continua dizendo para nós o seguinte: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Algumas pessoas vieram e deram aviso a Josafá. Conseguiram ouvir aquela trama, vieram e trouxeram o recado a Josafá. Às vezes na vida somos bombardeados, cercados por situações que parecem ser insolúveis, parecem ser impossíveis. Humanamente falando, para Josafá, aquele seria um dos grandes desafios do seu reinado. Porque Josafá, naquele momento, queridos, ele se viu tão cercado a ponto de, humanamente dizendo, não ter recursos, não ter condições de enfrentar aqueles inimigos. Eram muito maiores do que eles. No versículo de número 3, me perdoe, começa aqui então a virada de chave, né? Começa aqui a mudança daquele quadro. E como foi que Josafá fez para poder vencer, para poder superar, para poder dar a volta por cima naquela circunstância? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Josafá, quando recebe aquela notícia, a primeira coisa que ele faz é temer. Mas antes mesmo de temer, nós temos uma lição importante que nós precisamos aprender com esta oração poderosa de Josafá. Que quando bate o medo no coração dele, ele sente aquele desespero na sua alma, e o fato é que Josafá estava mesmo desesperado, preocupado com aquela situação. Josafá tinha um Deus a quem recorrer. E esta é a primeira lição que nós extraímos aqui desse
poderoso envolvimento, agir de Deus com a sua criação. A poderosa oração de Josafá nos mostra uma coisa importante: tenha um Deus a quem recorrer. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus está disposto, está sempre pronto para nos ajudar, para nos socorrer em qualquer circunstância. A Bíblia Sagrada, ela nos diz o seguinte: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Na presença de Deus você pode ter a certeza, a convicção de que o Criador do universo, ele está ao seu favor. Ei, querido, você não está sozinho neste mundo, você não está sozinho neste universo, você tem um Deus a quem clamar, você tem um Deus a quem buscar, você tem um Senhor que lhe ouve, que lhe ama e que quer o seu bem. Josafá, naquele momento de adversidade, Josafá, naquele momento de aflição, ele se coloca a buscar ao Senhor. Ele se coloca a buscar o Criador. Faça o mesmo. Talvez você está cercado de problemas, são lutas, desafios na sua vida, desafios na sua casa, desafios na sua história de vida. Mas saiba que o seu Criador, o teu Senhor, ele é poderoso para fazer até além do que pedimos e do que pensamos. Mas é necessário que nós o busquemos. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número, 1 Crônicas, capítulo de número 15, a Bíblia fala que o Senhor Deus, ele se aproxima daqueles que o buscam. 2 Crônicas, capítulo 15, quando fala aqui do rei Asa, versículo de número 2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, quando você busca a Deus, você encontra, você se acha na presença de Deus. Josafá foi fazer isso. Josafá foi buscar, Josafá foi se colocar diante de Deus. Faça o mesmo. Se coloque diante da presença de Deus. Busque ao Senhor. E apregoou o jejum em todo Judá. Há muitas pessoas que acham que o jejum muda a Deus. Na verdade, o jejum não muda a Deus. O jejum muda a nós. Ele nos quebranta, ele nos fortalece. A Bíblia fala que Jesus ensinou sobre o jejum e ele disse que, ao ser interrogado por algumas pessoas, por que os discípulos dele não jejuavam? Então Jesus explicou o seguinte, que enquanto o noivo está presente, não havia necessidade de jejuar. Mas na ausência do noivo, aí sim, jejuariam. O que isso significa? Significa que o jejum ele é importante naquele momento em que você está meio desanimado, está meio abatido, precisando de um fortalecimento espiritual. Naquele momento é necessário então que você jejue, que você se quebrante, porque lembre-se, jejum não muda Deus, jejum não transforma Deus, jejum não paga bênção, jejum é para se quebrantar, é para se moldar segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o jejum, ele faz você se quebrantar e ficar mais sensível ao Espírito Santo, de modo que você possa também ouvir mais acerca do Espírito Santo. Versículo 4 diz, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Agora o povo de Deus se junta, se reúne para poder clamar ao Senhor. É importante você ir à igreja, é importante você se juntar para poder orar. A Bíblia fala que um coloca 1000 para correr, 2 colocam 10.000. Agora você imagina a congregação, imagina todos reunidos ali orando. Meu amigo, a força é muito maior. Então, é muito importante você se juntar. Tem pessoas que acham que podem servir a Deus em casa mesmo. Não, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso ir à igreja. É um ledo engano. Você precisa estar na congregação, precisa estar na presença dos santos, Versículo de número 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá,
e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Você precisa estar de pé na presença de Deus. Quem quer vencer os desafios, aprenda nessa mensagem de hoje, precisa estar de pé. O que é estar de pé? Disposto. É você estar na posição de vencer. Quem está prostrado, desanimado, abatido, não chega a lugar algum. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força ela será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou você é aquela pessoa que se levanta, vai para cima, aquela pessoa que está disposta, a vencer, a lutar, a conquistar o melhor de Deus, ou é aquela pessoa que está acomodada, está satisfeita com a vida que tem levado e por isso as coisas nada mudam. Você tem que ter vontade de vencer, vontade de dar a volta por cima, vontade de conquistar o melhor de Deus. E há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem crê dá um jeito, quem não crê dá uma desculpa. Você vai ficar dando desculpa até quando, meu querido? Você vai ficar dando desculpa para a sua realidade, para as suas circunstâncias até quando? Arregace as mangas, vai para frente, vamos avançar, vamos vencer, porque é assim que Deus ele planeja para a nossa vida, uma vida vitoriosa, mas você precisa agir. Josafá estava de pé diante do Senhor. Versículo 5 diz que, versículo 6, ele diz assim: e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Agora Josafá de fato começa a sua oração. E nesta oração, ele começa então engrandecendo a Deus, ele começa louvando a Deus, ele começa colocando Deus no seu devido lugar, dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Jesus, na oração modelo, ele começa aquela oração dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sabe o que Jesus estava fazendo? Exaltando a Deus, engrandecendo a Deus. Tem muitas pessoas que às vezes elas vão orar, mas elas já começam as suas orações murmurando, reclamando: Deus, porque está difícil, Deus, porque está isso, está aquilo outro. Sabe, queridos, a gente precisa se achegar na presença de Deus, mas se achegar adorando, se achegar louvando, se achegar engrandecendo ao Senhor, sabe, dizendo para Deus palavras de fé que estão no teu coração. Então Josafá vai para a presença de Deus, ele começa dizendo: Senhor, tu és grande, olha, ninguém pode te resistir, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Esse Deus é poderoso para te abençoar, aleluia. Esse Deus é poderoso para abençoar a sua vida. Se você é uma pessoa que está precisando de uma resposta de Deus, comece esta oração dizendo dessa forma: o Senhor é poderoso para me dar a vitória. Amém? Se essa palavra já está falando ao teu coração, deixe aqui nos comentários, clique aí no joinha, isso ajuda muito o nosso canal a alcançar ainda mais pessoas no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, Josafá começa dizendo essas palavras de ânimo. Aí no versículo de número 9, vai dizer para nós o seguinte: e se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, nesta casa, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Essa é uma palavra forte. Vamos clamar, Deus vai ouvir e nos livrará. Toma posse dessa palavra. Você precisa de livramento? Você precisa de proteção de Deus na sua vida? Deus te livrará. Está escrito aqui na palavra de Deus. Creia, confia nisso. Deus, o Senhor é o meu guarda, é o guarda de Israel. E eu confio que o Senhor vai me livrar na angústia, vai me livrar no tempo das adversidades. Versículo agora de número 11, que diz o seguinte: eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Josafá começa dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor pode nos livrar, mas olha agora, Senhor, os inimigos que o Senhor nos fez
cortar volta deles, o Senhor nos fez desviar deles para que a gente não os destruísse. Quando Israel saía da terra do Egito, agora eles voltaram para nos fazer mal. Sabe, queridos, tem pessoas que é assim. Você já viu aquela situação em que muitas vezes você ajuda uma pessoa e depois aquela pessoa quer lhe puxar o tapete? Você faz o bem para alguém e daqui a pouco aquela pessoa quer lhe prejudicar. Era exatamente o que Israel estava vivendo. Eles haviam poupado, né, aquele povo, eles haviam protegido, não passaram por ele, não acabaram com eles, e agora eles se uniram para vir contra Judá e destruir a todos. Sabe, a vida é assim. Às vezes você ajuda alguém e esse alguém vai querer lhe prejudicar. Mas a lição que fica para nós é a seguinte, olha para frente. Não se preocupe com aqueles que estão querendo puxar o seu tapete, porque na verdade são pessoas medíocres, são pessoas que estão longe de Deus, são pessoas que estão vazias de Deus, sabe? Tão preocupadas em prejudicar os outros que se esquecem de olhar para elas mesmas. Então, guarde no teu coração, ignore essas pessoas e deixa que o próprio Deus cuidará de cada uma, né? No versículo de número 12, vem a chave da vitória. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu tenho a certeza que essa aqui vai mudar a sua vida. A oração poderosa de Josafá vai mudar a sua vida quando você entender isso aqui. Olha, Deus nosso, verso 12, né? Porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Depois Deus ordena que eles então coloquem cantores à frente dos exércitos e saiam à peleja, e a Bíblia diz que quando eles louvaram a Deus, Deus pôs emboscadas contra os inimigos e eles foram desbaratados. Agora preste atenção. Josafá no versículo 12 diz, Senhor, o Senhor é a nossa força, tudo bem, mas em nós não há força para lutar contra esta grande multidão. Não há nada de errado, não há nada de vergonhoso em reconhecer as suas limitações. Tem gente que acha que é o super-herói, né? Tem gente que acha que é o rei, né? Que ele pode tudo, que não sei o que, tal. E não é bem assim, nós somos seres humanos. E muitas vezes, diante de situações, nós olhamos aquelas circunstâncias à nossa volta e às vezes nos sentimos impotentes, incapazes. Mas o que fazer nessa hora? Josafá dá a grande lição dessa mensagem de hoje. Porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. Estamos olhando para a tua palavra, estamos olhando para as tuas promessas, estamos olhando para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que nos faz, queridos, verdadeiros campeões. Olhar para aquilo que Jesus fez, olhar para aquilo que Jesus conquistou por nós, é o que faz a diferença na nossa vida. A poderosa oração de Josafá foi isso. Ele olhar para Deus naquele momento em que ele se via incapaz. Ele olhar para Deus naquele momento em que ele se via impotente, diante daquelas adversidades que, humanamente falando, não tinha condições de vencer. Mas quando você coloca Deus à frente, quando você coloca o Espírito de Deus para agir em teu favor, meu amigo, a vitória será garantida. Os próprios reinos ali, os três que haviam se juntado, começaram a se autodegladiar, começaram a se autodestruir e resultado, Judá venceu a batalha. Que Deus possa te ajudar a vencer. Tira os seus olhos dos problemas, tira os seus olhos das dificuldades, coloque os seus olhos em Deus. Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é a força da sua vida e no Senhor nós alcançamos a vitória. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e que através dessa mensagem ouça ela novamente, até que a fé venha surgir no teu coração e você possa conquistar a sua grande vitória. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com seus amigos e nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz. Um forte abraço, um beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.